Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal da Marruá Comunicação e Terapia. Estamos iniciando um novo movimento aqui através das ondas sonoras, através da Quinta do Cuidado. É um primeiro teste que estamos fazendo e trazer esse formato para as partilhas que fazemos sobre autocuidado e autoconhecimento, né? Reflexões, práticas e partilhas, né? De como se autocuidar, né? A partir desse movimento que é de olhar para dentro de si. Só aviso que vocês em algum momento vão ter uma interferência, né? De sons, porque estamos em período de quarentena e eu estou em casa. Então, espero que vocês curtam, ouçam e compartilhem. Nessa primeira Quinta do Cuidado, hoje eu trazendo uma pergunta como um chamado à reflexão, que é uma provocação também, em certo ponto, né? Para saber qual é a sua pauta, qual é o seu assunto, né? Mas que pergunta é essa, Jaqueline? Minha pauta, meu assunto? Eu trouxe, me veio essa reflexão essa semana, muito por conta de acordo do movimento que aconteceu nesta semana, né? Com as hashtags antifascista e vidas negras importam no Facebook, nas redes sociais. E eu fiquei bastante reflexiva sobre esse movimento, né? Que ganha as redes. Na verdade, eu já tenho um tempo reflexiva sobre essas manifestações, mobilizações nas redes sociais, refletindo até que ponto isso efetivamente tem uma mudança, causam mudanças, né? De maneira mais ampla. E aí fiquei num lugar de observação, né? De observar e olhar, né? As pessoas que estavam ali publicando, falando sobre essas hashtags, né? E me veio, eu me lembrei também de um termo dentro da comunicação que a gente chama de agenda setting, né? Para quem não sabe, eu sou formada em comunicação, por isso que o nome da Marruá é Marruá Comunicação e Terapia. Sou formada em comunicação na área de relações públicas, então eu estudei já tem algum tempo, né? E aí me veio assim esse nome, assim, agenda setting. Isso parece uma agenda setting, né? E a agenda setting tem esse pressuposto, né? Tem um pressuposto de que há um direcionamento. A mídia dá um direcionamento no assunto que precisa ser, que é pautado, né? No assunto em que nós vamos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para as nossas conversas, para as nossas trocas. Ela diz sobre o que a gente precisa falar, né? Dizer, e que isso tem uma interferência muito grande na vida. E eu fiquei pensando, refletindo, fazendo reflexões muito sobre isso, atenta também a tudo que está acontecendo, né? Que é tudo muito intenso, né? E aí, no plano terrestre, né? Dentro daquilo que a gente está vivendo, mundial, aqui no Brasil. E como eu estudo astrologia também, se a gente olha para esse céu astrológico, vem dos movimentos também que estão acontecendo aí. E então eu estava atenta, lógico, à situação que aconteceu nos Estados Unidos, né, com o George Floyd. Mas observando também o quanto esse assunto, a partir disso, que outros movimentos foram direcionados e que muitas pessoas começaram a se posicionar, pelo menos nas minhas redes sociais, que eu vejo, né?
E aí, pensando e refletindo o quanto de homicídios, assassinatos, né, acontecem no nosso dia a dia e das pessoas negras, né? A gente tem um contingente, isso tá dentro das estatísticas, né, que dizem isso. E o quanto isso não é pautado, então quanto a gente ainda continua pegando muito de referência de fora, e colocando isso no nosso dia a dia. Não é que não é invalidando, não é dizendo que isso não importa, né? Mas o quanto a gente deixa de olhar para si mesmo, né? Para essa realidade que a gente vive aqui no Brasil e que está sempre se pautando no externo, né? Para fazer um movimento, um levante virtual tão grande. E nessas reflexões me veio isso também, isso que eu falo sempre nos encontros de autocuidado, nas lives, né? Tenho falado mais sobre isso, sobre o quanto a gente está, às vezes, tão conectado com o externo, com tantos assuntos, com tantas informações que chegam para a gente e pouco conectado consigo mesmo, né? Pouco atento a si, né? A se observar, a observar suas mudanças de humor, suas mudanças físicas também, porque o nosso corpo vai mudando também, as células e células que morrem aí todos os dias, né? Aos sinais que nosso próprio corpo dá quando tem algum desequilíbrio, nosso corpo nos avisa, aponta, né? Aí tem os sintomas que aparecem, às vezes, em formas de alergias, né? No caso das mulheres, né? Muito comum, candidíase e tudo mais, e tantas outras questões. A gente deixa de se auto-observar, está em nós, isso também dentro do estado de presença, né? De consciência, de auto-observação, que é o que eu sempre falo. Isso é um dos princípios desse entendimento que eu tenho do autocuidado, né? E está se conectando muito com o externo, com o outro, com as pautas que vêm de fora. Não que isso não seja importante, mas não é a prioridade, não que a gente não precise ficar atento a saber o que está acontecendo ao nosso redor, não é ficar numa bolha, num lugar egóico, né? Porque nós, a maioria, acredito, nos relacionamos, né? Temos famílias próximos, não, amigos e tudo mais, tem a situação externa, tem o país, tudo mais, não é isso. Mas o que é prioridade efetivamente? E o quanto a gente se entope de informação, e tantos assuntos que são dados para que a gente consuma, e isso acontece muito forte com as mulheres, eu sempre falo também sobre isso, assim, a gente se especializa nos nossos cabelos, né? Em maquiagens, né? Não vou nem dizer o cabelo assim, porque faz parte da gente, mas assim, em maquiagens, né? Em roupas, em sapatos, em tantas coisas que não são ofertadas que a gente precisa cuidar como se isso fosse uma prioridade e a gente esquece de cuidar da gente mesma, né? Desse fundamento que é o nosso próprio corpo, né? A gente cria uma máscara, mais do que a gente já tem da máscara social, né? E são colocadas mais máscaras em cima porque o tempo todo estão sendo ofertadas esses assuntos, essas pautas que a gente precisa cuidar, né? E tem muitas outras coisas, novelas, revistas, tantas outras coisas. Lógico que a gente tem assuntos de nosso interesse, né? Tem assuntos que nos interessam, que são importantes. Tem os momentos, sim, de distração, tem os momentos, sim, de relaxamento, porque ficar nesse lugar também de autoobservação o tempo todo, às vezes algumas pessoas já acham muito, isso é chato, né? Mas não é isso, né? Mas eu acredito nesse lugar da autoconsciência para a gente chegar no lugar de compreender melhor os nossos processos. Não é um autodiagnóstico, né? Ser sua própria psicóloga, sua própria terapeuta. Não é isso, mas é estar atento assim em outro lugar,
E eu sempre falo dos exemplos que eu trouxe da minha vida pessoal, e isso permeia o meu trabalho também, de quanto foi o estar atenta a mim, cada vez eu vou ficando mais, que me fez perceber, por exemplo, um desequilíbrio que eu estava na minha saúde, né? Foi me dar conta que alguma coisa não estava bem, porque estava percebendo que meu ciclo menstrual estava diferente. Meu corpo sentia dores que antes não sentia, o meu fluxo menstrual estava muito forte, né? Que não tinha acontecido. Então, isso me fez dar alerta, alguma coisa está acontecendo, né? Então, foi todo um conjunto de percepção que me fez atentar e, a partir daí, buscar orientação, informação e tratamento, né? Então, é esse lugar do se auto-observar, né? Do saber mais sobre si e menos de tantas coisas, ou saber de coisas, efetivamente, que tragam, que nos levem para esse lugar da nossa sabedoria interna, que é um tema que eu vou trazer amanhã na meditação que eu vou realizar, né? Na Benditas, que é para as mulheres. Então, essa pergunta, qual é a nossa pauta, qual é o assunto, uma reflexão mesmo, né? O que a gente está dando de prioridade a saber, né? Sobre nós mesmos, ou sobre tudo isso que vem de fora, né? Que nos dizem, é nesse caminho que você tem que estar, é aqui que você precisa ir, é isso que você precisa saber, né? Então, eu deixo aqui como uma reflexão, uma pergunta, né, para você se questionar, né, uma provocação, se responda. E aí, se quiser conversar mais, né, falar sobre isso, eu estou nesse lugar de terapeuta, então, para a gente poder olhar para isso através de outro viés. Se surgiu algo, se mobilizou algo e há alguma coisa que precisa olhar, entre em contato comigo. Eu atendo com algumas terapias como Reiki, aromaterapia, a constelação familiar sistêmica, EFT, que é técnica de liberação emocional, né? E a própria ecologia feminina, que é um trabalho mais voltado para as mulheres. Então, é isso. Trago essa reflexão hoje para você, nesse momento que a gente vive com um sol, né, em Gêmeos, que fala de comunicação, né, e entrando aí numa lua em Sagitário, que aponta aí, que fala de conhecimento, né, também, e de uma sabedoria interna. Então é isso. E minha sugestão é que, se mobilizou algo em você, escreva. Escrever é um lugar muito interessante para a gente, às vezes, tirar tantas das informações que tem na cabeça e colocar em outro lugar. Tá bom? Agradeço pela escuta. Ouça outra vez se ficou alguma dúvida. Compartilhe. Esse material vai estar disponível aí nas minhas redes sociais. Tá bom? Um abraço e até mais. Sim, falando em redes sociais, tá? Marroá Comunicação e Terapia, meu Instagram, o Facebook e o canal no YouTube. Tem o nosso blog, que é marroaterapia.wordpress.com. Estou no processo de atualização dele. E em contato aqui via WhatsApp é o 719-9320-2386, para tirar dúvidas e saber mais informações sobre os atendimentos. Até mais.